Dando continuidade às apresentações da tarde de hoje, a terceira palestrante, ela é analista de comportamento humano e psicopedagoga, atuando com crianças e jovens com autismo, dilexias, TDAH e esquizofrenia. Grande estudiosa do magnetismo, já fez cursos do tato magnético e da cura da depressão com Jacomelo. Atualmente atua em trabalhos voluntários de magnetismo e de evangelização espírita infantil. Participa do núcleo de estudos da Além, sendo muito querida por todos nós. Apresentando um caso tratado pelo magnetismo, um trabalho de fé. Seja bem-vinda, Gisele Reinardi, do Espírito Santo. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui, né, neste púlpito, da condição de palestrante, quando eu estou na minha condição de magnetizadora iniciante, né? Então, e claro que tudo isso é fruto de tudo que eu aprendi com a família Além, né, ao longo de um ano. E, por incrível que pareça, né, a gente sai daqui altamente motivado, agora eu sei tudo, como diz o mestre Pedro, bota quente, ok, chega lá, o que acontece para mim? Casos e casos mais difíceis ainda. E agora? O que eu faço? Bora estudar, né, como a Nivanda disse, e foi mais ou menos o que aconteceu aqui com a Rose. A Rose Tiengo, quando chegou para mim, indicada, ela, com seus 65 anos, eu não a conhecia pessoalmente, sabia do nome dela, porque ela era muito reconhecida no meio espírita, mas eu não fazia ideia de quem era de fato. E a informação que eu recebia, ela é uma pessoa muito reservada, ela é objetiva, tem aversão à intervenção cirúrgica e resiste à atividade física, não adianta você insistir. Ok. Então, a gente... Opa, o que eu fiz aqui? Aqui. Antes, então, de iniciar tudo isso, eu queria trazer, né, a fundamentação espiritual do Livro dos Médiuns, né? Principalmente ali no capítulo 14, no item 176, em que, diante deste item, né, no número 2, ele fala que a força magnética pertence ao homem, mas é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Ou seja, aqui a gente traz um pouquinho da fé que nós carregamos conosco. E da Gênese, o capítulo 14, item 31, em que o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao seu fluido. Opa, de novo. Então, eu fiz com a Rose a anamnese, aquele modelo que a Além já tem, né? Quando recebe os seus assistidos, e diante daquela anamnese, o que eu pude identificar como importante. A falta de energia, o desânimo, que ela reclamava muito, a angústia, a irritação, a impaciência. Ela reclamava também de pesadelos frequentes e recorrentes já há muito tempo, de um refluxo e sem o apetite, né? E que isso, ela já estava bastante preocupada, porque já fazia um mês, ela não conseguia se alimentar direito, ela tem a hérnia hiatal, que é aquele estreitamento do esôfago por conta, né, da hérnia,
E ela, naquele momento, ela não estava conseguindo se alimentar, né? O refluxo estava tão forte que ela não tinha condições. Ela tentava, nem suco ela conseguia. Tanto que ela tinha marcado o médico, mas, em função da agenda deles, ela só ia conseguir dali 1 mês, né? Então, ela não sabia mais o que fazer. E o sono excessivo, que ela dormia normalmente às 23, acordava às 8 da manhã, mas logo após o almoço, ela também não aguentava e dormia 2 ou 3 horas. Com isso, ela não tinha condição de fazer as atividades, as tarefas diárias. Isso foi comprometendo a vida dela profissional, a vida, enfim, social e até familiar. Opa! Então, eu fui buscar primeiro o entendimento dessa hérnia hiatal. E, diante do entendimento, como vocês estão vendo, o refluxo é uma consequência da própria hérnia hiatal, né? Então, aquele suco gástrico do estômago voltava pelo esôfago e, com isso, causava um desconforto muito grande para ela. Logo, ela teria alteração no apetite e não conseguiria se alimentar. E o sono excessivo também estava ligado a essa hérnia, porque era uma disfunção ali do sistema nervoso central, além da possibilidade de depressão. Então, o que foi que eu parei para pensar? Falei, meu Deus, com todo esse descritivo que ela me deu, a depressão está muito próxima, se já não estiver iniciando. Ela está com essa condição causada pela própria hérnia. E ela já me disse, olha, o médico me avisou que eu preciso fazer a cirurgia. Eu disse que eu não vou fazer porque a hérnia volta. Falei, ai meu Deus. Ok, então começamos o tratamento. Além disso, eu busquei, né, um conhecimento de profissionais que já lidam com a hérnia hiatal para saber quais seriam os melhores tratamentos. E entre eles eu encontrei esse doutor Eugênio Bacelar Viana, que desenvolveu essa projeção do estômago acima do diafragma, aliás, um balão pneumático. Então, ele faria um balão pneumático justamente naquela área do esôfago, que está estreita, para evitar que o fluxo do suco gástrico fizesse o refluxo e machucasse o esôfago. Então, além de esticar as fibras musculares e dilatar um pouco os anéis do esôfago. Falei, bom, já que ele fez dessa maneira, e é assim que ele sugere essa cirurgia menos invasiva, eu posso trabalhar com a criação fluídica. Obrigada. Não, tranquilo. Eu posso trabalhar, então, com a criação fluídica, né? E diante desse grau todo de desequilíbrio emocional, fica um risco eu começar já doando energia. Então, na água magnetizada, eu estaria tranquila, fazia todo o trabalho baseado no que o doutor Eugênio sugeriu, e vou cuidando do emocional dela até que ela se equilibre. Então, tive cuidados maiores com o centro esplênico e com o reverso dele, né? Porque assim eu consegui manter de uma maneira mais equilibrada e até porque se ele tiver muito congestionado, ele começa a bloquear, roubar do umbilical, ele vai bloquear o mei-mei, ele vai sugar o genésico, o meral e o gástrico. Falei, então, eu vou ter daí um caso de depressão, e como eu precisava controlar para que não chegasse a isso tudo, aí trabalhei também o eixo umbilical mei-mei, que eu aprendi também, né, com os estudos, o material do Jacob e tudo mais. Porque a explicação do Jacob é que esse eixo, quando cria vazios, ele se descompensa e, com isso, né, o esplênico vai
ficar desequilibrado e gerar um grau de ansiedade maior, o pânico e tudo mais. E o frontal também, que se tivesse congestionado, ele comprometeria, então, a produção da endorfina, da noradrenalina e da serotonina. Logo, eu teria a minha depressão. Então, eu tomei cuidado com esses centros. E as técnicas que eu trabalhei, né? Da primeira à quinta sessão, eu usei o TDM1, com dispersivos em 3 ciclos, né? A dispersão lateral do humeral, também aprendida, enfim, no curso com o Jacob sobre depressão. Dispersão por impacto no eixo umbilical MEI-MEI e grandes circulares no gástrico com esplênico e umbilical, além do TEM-1. Da sexta à 11ª sessão, eu trabalhei os itens 1 e 2, né, TDM1 e os dispersivos todos. Fiz as pequenas imposições de 15 segundos, ativante e calmante, nos centros vitais, principalmente os que estavam mais congestionados, e muitos dispersivos, né? Quando ela vinha com alguma dor, eu fazia o arrastamento, e o sopro quente, né? Mas também trabalhei os nadis. Esse foi um trabalho, inclusive, que já está em pesquisa há mais de ano, com a Dilson Mota, e foi um material muito importante para mim, porque são os canais que interligam os centros, que ligam os órgãos, enfim, tem todo o material de pesquisa que está sendo feita ainda em evolução, e eu achei que ali caberia bem nesse período. E deixei, então, a magnetização da água, o comando mental para o gástrico, para que ele controlasse a produção dos ácidos, né? E o ácido gástrico, e a criação fluídica, então, de um balão, né? Como nós vimos, no esôfago, para proteger, para esticar aquelas fibras musculares e evitar o refluxo. Então, foram 11 sessões, né? A gente começou no dia 1º de outubro e terminamos no dia 2 de dezembro. Então, no que diz respeito à falta de energia, o desânimo, que ela já reclamava há 8 meses, depois da primeira sessão, ela já ficou bem animada, porque ela retomou a atividade de bordado. Já era, né, uma evolução diante daquele quadro de sono excessivo. Depois da segunda à quinta sessão, ela já se sentia mais animada, mais bem disposta, já estava começando a cumprir os seus compromissos diários, né, sociais, na casa espírita, enfim, né, as palestras que ela também dava, ela já estava começando a cumprir. E da sexta à 11ª sessão, ela retornou à atividade profissional, que ela já tinha se afastado há 1 ano. Ela era psicopedagoga, né? Trabalha com crianças, TDAH e tudo mais, e ela não conseguia mais diante do quadro em que ela estava. O sono excessivo dela, logo após o almoço, e os pesadelos recorrentes, que ela também se queixava há 8 meses, depois da primeira sessão, ela ainda teve o sono excessivo de 3, dentro de uma semana, em 3 dias, e os pesadelos recorrentes ainda aconteciam em 2 dos dias dentro de uma semana. Depois da segunda sessão, o sono excessivo reduziu um pouquinho, né? Aí eram só 2 dias, e os pesadelos eram um dia só. E da terceira à 11ª sessão, ela não teve mais sono excessivo, nem os pesadelos recorrentes, ela já estava muito feliz, bem animada, né? Já estava podendo fazer as atividades normais dela. Quanto à falta de... Opa, já passei. Desculpa. Irritação, impaciência, angústia, que ela se queixava também, que isso a perturbava há 8 meses.
Depois da primeira sessão, ela sentiu um alívio que ela caracterizava como 50%, e depois vocês vão ver os feedbacks dela mesmo, né? Pós a segunda sessão, ela já sentiu um alívio maior, que ela mensurou aproximadamente 80% em função do que ela sentia. E da terceira à 11ª sessão, ela não sentiu mais irritação, nem impaciência, nem a angústia, até porque a gente foi mantendo o protocolo e atualizando à medida que ela precisava. A hérnia e a tal. Então, já era indicação cirúrgica há 1 ano e ela estava fugindo do médico, né? Que causou todo o refluxo e a falta de apetite, e que fez com que ela agendasse o gastro no dia 7 de outubro. Então, depois da primeira sessão, como a gente estava trabalhando a hérnia dentro da água magnetizada, que foi no dia 1º de setembro, ela informou que ela tinha conseguido jantar um pouquinho, mas eu não consigo saber o quanto e nem o quê. Mas, sem refluxo, ela disse que conseguiu fazer isso por 3 dias em 1 semana. Depois da segunda sessão, que foi em 8 de setembro, ela disse que jantou bem em 2 dias naquela semana e que ela almoçou um pouco, mas em 5 dias na semana. Já tinha melhorado. Depois da terceira sessão, que foi dia 15 de setembro, então ela disse jantou bem os 7 dias e almoçou um pouco em 5 dias. Continuamos, então, a 4ª sessão, dia 23 de setembro, foi quando ela disse que tinha jantado e almoçado bem nos 7 dias, sem refluxo, e ela disse, Gisele, eu repeti as porções. Falei, calma, porque não dá para ir tão rápido, vamos devagar. Então, ela dava risada. Ao longo dessas 11 sessões, aí ia surgiu também as dores no nervo ciático. Ela tinha na perna esquerda as vértebras L4 e L5, em que, pós a 6ª sessão, porque foi na 6ª sessão que ela nos trouxe essa questão, ela sentiu alívio em 4 dos 7 dias da semana. E depois da 7ª sessão, no caso, a 7ª sessão do nosso tratamento, portanto, a segunda para o nervo ciático. Ela já sentiu um alívio nos 6 dos 7 dias, e da 8ª à 11ª sessão, sem dores ou uso de medicação. Até foi muito engraçado, porque o marido dela chegou e disse, você voltou a tomar a sua medicação? Porque ela não estava tomando medicação. Não, eu não estou tomando medicação. Só o magnetismo. E feliz da vida, né? E nesse dia, ela disse assim para mim, sabe, eu vou voltar à minha hidroginástica. E eu não tinha nem tocado no assunto ainda, porque eu já sabia das restrições. Ela comecei essa semana. E, então, já estava bem. E aí, tem os feedbacks da Rose, que a gente, como ela era uma pessoa muito objetiva, eu não tinha muito como fazer muitas perguntas, mas aos poucos ela ia soltando de forma espontânea. No início, né, ela mostra ali que foi a nossa segunda sessão do tratamento magnético, então eu pergunto como é que foram as refeições, se ela se alimentou bem, então ela disse que foi pouco, né, perguntei se ela sentia dores, né, ou algum desconforto, ela disse que não, né, e como é que estava o apetite, eu perguntei, ainda pouco, e depois, enfim, ela foi dizendo que, e o refluxo, né, que estava causando esse desconforto, não estava sentindo o refluxo mais, mas estava se alimentando pouco, isso ainda era a segunda sessão. Na terceira, como vocês podem ver, ela já vai passando as informações. Ó. Hoje está... Hoje está bom. Angústia, irritação e cansaço, hoje não senti. Há dias não tenho. Deixa eu ver. Estou me sentindo muito feliz com o magnetismo.
E aqui, boa noite, querida. Hoje almocei bem, arroz, feijão, farinha e bife, né? Farofa e bife, né? Então, ela estava feliz da vida já com as mudanças. Na quarta sessão, foi lá onde eu falei para vocês. Ela disse para mim, almocei e repeti. Falei, calma, muita calma. Aí, perguntei como é que ela estava, né, se sentindo. Ela disse que estava se sentindo ótima, animada, sem nenhum desconforto. Na sexta sessão, foi quando a gente fez a primeira do ciático. Então, ela disse, estou bem do ciático, no geral, tudo bem, obrigada, né? E depois ela disse, estou pulando de alegria, que foi nessa sexta sessão. Vou voltar a atender, né, no meu local de trabalho, que ela costumava estar no Shopping Praia da Costa, lá em Vila Velha, e estava muito contente retornando à atividade profissional dela. Tenho certeza que é o tratamento magnético, né, o magnetismo. Na sétima sessão, ela manda uma foto dela, enfim, mostrando que ela estava de volta ao local de trabalho, o espaço de psicopedagógico do Shopping Praia da Costa, e que ela já estava pronta atendendo os aluninhos dela. Nesse interim, como a gente fez todo um trabalho, né, das 11 sessões, na oitava e na nona semana, ela, além daquilo que a gente estava cuidando, ela me trouxe o pé dela machucado, né? Ela disse que foi, assim, um arranhão do gatinho dela e que a sandália, né, usando a sandália, feriu ainda mais o machucado. Então, na oitava sessão, a gente trabalhou com sopro quente, fez todo o dispersivo, tratamento ali, para ela aliviar, que ela já tinha tentado colocar uma porção de medicações e não tinha conseguido aliviar. E, como eu ia toda semana, sexta-feira, então ela disse, Gisele, o que você pode fazer? Eu falei, ok. Então, a gente fez... já no dia 25 de novembro, né, a gente fez isso no dia 18, dia 25, ele estava um pouquinho melhor o machucado, deixa eu ver se eu ponho aqui, só que ele ainda estava um pouquinho inchado, né? E depois, na sequência, na nona sessão, a gente fez de novo o sopro quente, daí já estava cicatrizado, que é a terceira que está ali. E aqui, após a 11ª sessão, também foi essa intercorrência, aí é um protocolo novo que a gente já está iniciando, mas que ela trouxe o inchaço dos pés. E aí ela me disse, olha, ontem, depois que você foi embora, eu estava energizada, me sentindo ótima, dormi bem. Hoje acordei às 5, ainda muitas vasilhas, enfim, as coisas, tarefas de casa que ela teve que se organizar. O emocional estava ótimo, a dor física pouquinho e redução dos inchaços, né? No dia seguinte, aquele do meio ali, agora, como é que estava? Aí ela mandou isso espontaneamente, eu nem perguntei, ela mostrou o pé que já tinha diminuído bastante o inchaço, e no quarto dia, após uma sessão de sopro quente também, ele já parecia até aveia, não tinha mais inchaço nenhum. Então, ela estava vibrando de alegria de novo. E aí, o depoimento final dela, que eu vou ler para vocês. Depoimento relativo aos resultados das sessões de magnetismo ministrada pela Gisele. Queixa principal: desânimo, falta de apetite, dificuldade em manter a atividade profissional. Resultados positivos e rápidos, sendo observado por mim e por um familiar próximo, que indaga perplexo. Qual medicamento havia tomado? Tamanha mudança no meu cotidiano. Acredito que as sessões surtiram efeito,
melhora e cura, por ser uma atividade em parceria. Deus, o recebedor, eu, a Gisele, doadora, e demais colaboradores. Gostaria de ressaltar alguns aspectos do trabalho da Gisele, com amor incondicional, enfim, gerando comprometimento, disciplina, humildade, enfim, ela ficou muito contente com o tratamento, tanto é que agora a gente já tem um novo protocolo iniciando, que está dentro do TCM, por conta não só das dores que surgiram na perna, desse inchaço nos pés e o inchaço dos joelhos, que a gente conseguiu aliviar, mas que ela também está tendo acompanhamento médico e que desde o começo foi muito engraçado, quando ela iniciou esse novo protocolo, que ela disse: minha magnetizadora, o que eu devo fazer? Meus pés e meus joelhos estão assim. Falei, levanta a perna por enquanto, não fica muito tempo na mesma posição, e quando eu chegar aí para a sessão, a gente vai começar com tratamento de circulação e o cuidado dos rins. Ela, o que você acha que seja? Provavelmente está ligada à circulação. E ela foi conversar com os médicos que acompanham há muito tempo e tal, ela disse: a nefro que me acompanha falou a mesma coisa que você, vamos lá. Então, foi muito interessante, assim, esse trabalho com a Rose. E agora, eu vou trazer para vocês, esse eu não podia deixar de falar, esse é uma vivência minha, pessoal, familiar, mas que ilustra perfeitamente o tema da lei, que é o poder da fé. Então, eu nunca tinha a noção, né, do meu tratamento magnético à distância, até porque eu não tive muitas práticas e eu não conhecia a minha habilidade nisso. Mas tentei algumas coisas. E neste caso, foi quase que uma situação crucial, porque eu recebi a notícia que a minha tia-avó, assim, aquela que eu chamava de fada madrinha espiritual, ela estava numa condição muito ruim, aos seus 88 anos, ela teve uma queda e com isso ela sofreu com todas as consequências dessa queda, além das questões internas que ela já vinha trazendo. E ela foi para a casa de uma prima, ela morava em Curitiba, no Paraná, e ela foi levada por essa minha prima, que é médica, já que ela era solteira, não tinha filhos, enfim. Então, essa prima, de 2º grau, levou ela para lá, para cuidar dela mais de perto depois dessa queda. Então, quando eu recebi a notícia dessa prima, foi assim, um impacto, né? Ela mandou para todos os primos: olhe, preparem as suas fotos, os seus vídeos, a titia vai ficar muito feliz de ouvir os seus áudios, né? De ver as suas imagens e tudo mais, porque a gente acha que agora ela está se despedindo. Foi essa mensagem que a gente recebeu. E eu, à distância, em Vila Velha, em pleno novembro, eu não tinha condição de abandonar as minhas crianças e os meus jovens, só poderia ir em janeiro. Falei, meu Deus, alguma coisa eu preciso fazer na minha condição de magnetizadora, mesmo que iniciante, eu preciso fazer. Então, lá fui eu buscar no Evangelho, capítulo 19, o item 5. O poder da fé demonstra, de modo direto e especial, na ação magnética, por seu intermediário, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta a ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas
que não passam de efeito de uma lei natural. Então, e também este outro, capítulo 19 também, o item 12, em que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Então, imbuída desse sentimento de amor, de querer fazer alguma coisa para auxiliar mesmo à distância, longe de se pensar numa cura, porque já sabia que não seria algo muito fácil, mas que eu pudesse ao menos dar o alívio das dores dela naquele momento e um pouco de lucidez, porque por conhecer a minha tia, eu saberia que ela gostaria de estar conversando com toda a família, com os sobrinhos. Isso era a vida dela. Então, que eu pudesse dar pelo menos mais qualidade de vida ali na minha vontade de querer auxiliá-la. Então, a tia Elza fez 89 anos em dezembro, era médio-vidente. Ela, além de ficar com comprometimento motor, né, de fala, enfim, e movimentos, né, por conta da queda, ela tinha um glaucoma avançado, então ela já não estava enxergando muito bem. Foi instalado um dreno nos rins dela e uma bolsa de colostomia. Mas a informação que a gente também recebeu é que nessas intervenções cirúrgicas paliativas, ela já estava com câncer em metástase. Logo, a mensagem da minha prima foi: acreditamos que a titia Elza foi internada, né? Então, ela não deve sair do hospital, e se sair daqui, a gente vai ter que se despedir. Então, preparem, né, as suas mensagens, para como, né, será o último momento de conversa com ela. E ela mesma não estava querendo conversar com a gente por conta da dificuldade na fala, mas estava ouvindo a todos, vendo os vídeos, né, com lucidez, percebendo cada um, enfim. Aí, o que eu fiz? Recebida a mensagem da Paloma, que foi a minha prima, no dia 11 de novembro, né? Eu comecei, como eu já era um período que eu já estava mais tranquila, eu sabia que a tia Elza tinha os horários dela. Como nós tínhamos também uma relação magnética muito forte, eu falei, eu vou fazer o tratamento à distância, mesmo que a tia Elza não saiba, porque eu não tinha como dizer diretamente para ela, já que ela estava com as minhas primas, que têm outros credos e tudo mais, mas sei que se eu falasse com a tia Elza diretamente, ela ficaria muito feliz, até porque a nossa conexão telepática sempre foi muito grande, né? Eu ligava na hora que ela estava pensando em mim, ela me ligava quando eu estava pensando nela. E mesmo aqui em Vila Velha, das sobrinhas, eu era a única que sabia aonde ela estava passeando em Curitiba, porque ela não dizia nada para a família, nem para os primos, e também não carregava o celular, porque ela dizia que o celular sofria de depressão, então ela deixava na gaveta. Não tinha jeito de levar. Mas eu sabia, quando ela saía de casa e quando ela voltava, era comigo que ela falava. E eu avisava para eles, está tudo bem, tia Elza já está de volta em casa. Então, nesse dia, falei, aproveitando essa relação magnética que a gente tem, e, enfim, toda a abertura que a minha tia sempre deu, e ela sabia que eu estava no magnetismo, então, eu vou fazer a minha parte. Logo, eu iniciei, então, as sessões magnéticas à distância de forma diária, no dia 11 de novembro, e foram até o dia 21. Mas, nesse interim, eu não recebi mais nenhum comunicado da minha prima, e nem estava insistindo em buscar notícias, porque, assim, são primos de segundo, terceiro grau, então, como ela já fez um grupo para informar, vamos aguardar as informações. E eu continuei fazendo lá o meu TDM1, né? Pedindo, imaginando que eu pudesse arrastar ao máximo as dores que ela pudesse sentir depois dessas intervenções, enfim, e do próprio câncer em si.
Fiz em todo o aparelho digestivo, trabalhei o TEM para que ela pudesse manter a lucidez, enfim, fui fazendo diariamente, todos os dias. Quando chegou no dia 21, sem brincadeira, eu terminei a minha sessão magnética com ela, eram 3 horas. Deu exatamente 3h26. Ela tá vendo que está lá, apesar de Elza Ferreira, não foi ela que me ligou, é o celular dela, que ela pediu para a meia-irmã que estava do lado dela. Assim que entrou na casa da minha prima, ela queria dizer: avise a Gisele que eu estou em casa, que eu estou bem, né? Bem, na condição em que ela estava. Claro que ela não estava curada do câncer, enfim, estava com a colostomia e ela estava nessa condição. E eu aproveitei que a meia-irmã dela me ligou, que é a Edith, e eu perguntei: como está a titia? Ela sente dores? Como é que ela está? Né? A gente sabe que a situação dela é crítica, mas como está o emocional dela? Como está, né, ela como paciente? Gisele, ela voltou para casa porque os médicos não sabem explicar o que foi que aconteceu. O fato é que ela não sente dor e ela está lúcida. Simplesmente, eles não têm como mantê-la no hospital nessa condição. Claro que o quadro não vai reverter, mas diante disso, não tem por que ela permanecer lá. Ela não precisa de medicação nenhuma. Então, eles pediram que voltasse para casa. Aí, eu continuei acompanhando, né, para saber se estava bem, daí uma vez por semana, e no dia 30 de novembro, né, aliás, do dia 22 de novembro ao dia 31 de dezembro, eu passei a fazer semanal. Então, eu mantive o tratamento que eu estava fazendo à distância, com todo o meu poder da fé, né, e o desejo de levar para ela a melhor qualidade de vida que eu pudesse, né, aqui à distância. Aí eu perguntei como estava a titia, né, e ela disse: está se alimentando bem, está dormindo bem e, graças a Deus, sem dor. Ela não reclama de nada. Ela ainda conseguiu completar os 89 anos dela com as minhas primas que estão ali, vocês estão vendo, olha lá. E a maior alegria no sentido de que ela tinha, né, não tinha dores, estava lúcida, conversando na pouca mobilidade e dificuldade de fala dela. Mas a Edith continuava dizendo: olha, está lúcida, sem dor, anda com dificuldade por conta do comprometimento motor, ainda tem uma certa dificuldade para se movimentar, enfim. Continuando, né? Aí esse foi o dia da festa dela, estavam se preparando, os 89 anos, porque ela sempre foi uma tia muito festeira. E nesse dia ela estava até quase tomando banho sozinha. Mas, claro, a gente sabe que o quadro não tinha muito o que melhorar. O importante é que ela estava lúcida e sem dor, né? E no dia 31 de dezembro, dada a nossa conexão magnética, eu, quando acordei de manhã, fiz a minha meditação, fiz as minhas orações e eu já sabia que esse seria o dia da partida dela, assim como se ela tivesse já me comunicado. Então, eu comecei a fazer, então, o protocolo de tratamento magnético para o desencarne, porque eu sabia que aquele seria o dia. Eu terminei, eram umas 9 horas, fiz todo o protocolo para ela, pedindo que ela fizesse uma boa passagem, que a preparasse, porque eu sabia que, apesar do alívio das dores físicas, ficavam as dores da alma, né? Já que ela sempre foi uma pessoa muito ativa, independente. Então, eu pedia que ela realmente retornasse ao plano espiritual, e eu estava
dando a minha contribuição para que ela chegasse de uma maneira melhor. Às 9h30, a Edith, a meia-irmã dela, me liga dizendo: Gisele, titia Elza acabou de desencarnar, ela desencarnou nos meus braços, falou o seu nome e a última oração que ela pediu para eu fazer, eu falei, eu já sei, foi Ave Maria. Foi justamente a que eu encerrei a minha oração e o meu tratamento com a Ave Maria. Ela pediu que eu fizesse essa oração e foi embora. Então, isso é para assim, ilustrar um pouquinho, ainda que na minha condição simples de magnetizadora iniciante, mas que o poder da fé dispensa o conhecimento avançado, porque ele vem de dentro do coração. Então, por isso, a gente é capaz de fazer tudo isso e muito mais, né? Agradeço a vocês pela paciência, pela disposição de estarem aqui e principalmente pelo acolhimento carinhoso dessa família abençoada que é além, porque nada disso seria possível se eu não tivesse uma iniciação prática aqui, apesar dos meus estudos. Então, eu agradeço de todo o coração a todos vocês.